Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aí para mais uma semana. Teacher Fernando aqui, vocês aí se preparando aí, né, para a FUVEST, para Enem e etc. Bem, eu recebi uma mensagem de um aluno da turma de vocês aí me pedindo o link dos vídeos que eu já fiz, que eu já passei, né? Que o celular tinha dado um problema, acabou saindo do grupo, etc. E aí o que eu passei para ele, eu gostaria de passar para vocês também, para todo mundo que está assistindo aí. Lá no canal do YouTube, é só vocês procurarem lá todas as aulas, desde o começo eu coloquei lá, tá bom? Então é só vocês colocarem aula do terceiro EM, que é ensino médio, que vai aparecer na sequência por dia. Eu coloco inclusive a data, né? Agosto 18, né? Agosto 7, né? Agosto 1, né? Julho, taraná. Então eu vou colocando assim, você pode puxar de lá, tá bom? E reassistir quantas vezes vocês quiserem. Inclusive foi por esse motivo que eu conversei com a dona da escola, né, com a mantenedora, para poder gravar as aulas e deixar lá salvo para vocês, né? Ao invés de só fazer a live e depois vocês não terem como estudar, tá bom? Então é isso daí. E tamo junto, precisando, pode mandar mensagem, galera, não tem problema nenhum. Hoje nós começamos então, terceiro ano, o caderno 3, né, que está relacionado ao terceiro bimestre. Então, se você ainda não pegou esse caderno, pegue, né? Quem já pegou, ótimo, pode abrir na página 164, 164. E se você não pegou ainda, não tem problema. Eu vou falar mais da parte gramatical. Você, se tiver que fazer algumas anotações, você pode fazer. Mas anote as respostas numa folha quando você pegar o seu caderno 3. É só você colocar as informações lá. Ok? Fechado? Então vamos lá. 164, a gente vai começar com as palavras que começam com WH, né? WH, certo? E os pronomes relativos. Então as duas coisas, tá ok? Então são pronomes interrogativos, que são as WH words para o português, e os pronomes relativos, relative pronouns, que no português nós também temos. Então, as chamadas WH words são as palavras que nos permitem fazer perguntas abertas, diferente das yes or no questions, que, como o próprio nome diz, são perguntas formuladas para obter respostas simples, como sim ou não, né? Então, o que acontece? Quando você faz perguntas sem o WH words, as respostas simples vão ser yes or no. Então, do you like pizza? Yes, I do. Are you a teacher? Yes, I am. Né? Então vai ser sempre assim. Agora, quando eu uso essas palavras, esses pronomes interrogativos, aí as respostas elas são informativas, né? Então, por exemplo, se eu pergunto, você gosta de pizza? Sim. Então você responde com yes, I do. Mas se eu pergunto, qual o seu sabor favorito? Você não consegue responder sim. Né? Então eu preciso aí de informação. Então essa é a grande verdade aí, tá ok? Então, como pronomes interrogativos, os principais que nós temos, né? E reparem que todos eles começaram com o WH, com exceção do how. Porém, o how também tem o H e o W aqui invertido. Mas é o único que é diferente aí, tá ok? Então, ó, nós temos o what, que vocês conhecem de o what's your name, né? Então, o what pode significar qual, no caso de what's your name, mas também pode significar o que. E aqui do lado nós temos algumas frases de exemplos, né? Então eu vou colocar para vocês o significado. É tão bom quando vem, né? Então, what is the capital of Latvia? Qual? Mas vermelho não dá, né, galera? Pretinho, fechou. Então, ó. Qual é a capital da Latvia? Certo? Então, qual? No segundo, what do you do in your free time? Aí é o que você faz, vou abreviar você, no seu tempo livre.
What happened at the party yesterday? Então, o que aconteceu? É importante o significado para vocês também verem não só pronúncia, mas vocabulário, né? Então, what happened? O que aconteceu? At the party, na festa. Yesterday, ontem. Ok. Então tá aí, fechamos a primeira parte. Vamos agora para o segundo. Então esse daqui é o primeiro pronome interrogativo, o que ou qual. O segundo ali, que eu tenho o which, olha só o significado, ele também significa o que ou qual. Eu vou explicar para vocês já já a diferença. Deixa eu só anotar a frase aqui. Which one do you prefer? Qual você prefere? O verde ou o amarelo, né? O verde ou amarelo. Então, tá aí o significado desta frase. Eu vou tentar aumentar aqui para que ele fique em uma linha só, mas possivelmente ele não vai ficar, vai cobrir. Mas como vocês têm um livro de vocês, vocês conseguem visualizar, né? Qual você prefere? Ou então, o que você prefere? Vou fazer assim, só para ficar mais visível, né? Então eu marco aqui, ó. Certo? Bem, galera, qual é a diferença de um para o outro? O what, e eu vou escrever isso aqui, ó. O what, ele é no sentido geral. E o which é no sentido específico. Certo? O que isso significa? Quando eu não faço ideia de qual é a pergunta, eu uso o what. Então, por exemplo, quando alguém te pergunta qual o seu nome, a pessoa não faz ideia, pode ser qualquer um. Agora, quando eu pergunto o which, eu dou as opções, porque é mais específico. Então, eu posso perguntar assim, qual é o seu nome? É José ou João? Então, eu estou te dando as duas opções, que é o que acontece aqui nessa pergunta, né? Qual você prefere? O verde ou o amarelo? Não pode ser o azul. Ou é o verde ou é o amarelo. Está te dando as opções. Ok? Fechamos? Então, deixa eu apagar isso aqui que vai só atrapalhar. Bem, depois desse nós temos o when, que também começa com WH e o significado é quando. E eu tenho lá a pergunta, when are we supposed to finish this? Quando nós, quando era para nós, vou fazer assim, quando era para nós terminarmos isso? O que era para nós terminarmos isso? Ok? Então é aí. Esse suppose to é de supor, né? Tipo de suposição, né? Então, quando era para a gente terminar isso? Esse é o suppose. Próximo, o where, que é o onde, né? Então esse também não tem grandes problemas. Vamos só colocar aqui. Acho que eu vou aproveitar esse mesmo. Tá aí. Então, onde all the money go? Onde todo o dinheiro foi, né? Ou para onde todo o dinheiro foi. A próxima, o why, que é o porquê. Why are you so worried? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupado? Agora o próximo é o who, que é o quem. Who were you speaking to this morning? Então seria com quem você estava falando esta manhã. Não vou colocar o esta manhã porque não vai caber. Agora então repare que o who é o quem. O com é esse to aqui, né? Só que eu não posso em inglês colocar a preposição junto com essas palavras que são pronomes interrogativos, que começam com WH. Eu sempre coloco ele no final ou depois do verbo. Whose car is this? O whose é o de quem. Então a pergunta whose car is this é de quem é
esse carro? De quem é esse carro? E por último eu tenho o how. How have you been? Ou então how can I get to the station? Que é o como. Então, como tem passado é a primeira. E a outra, how can I get? Que é como eu consigo chegar na estação, né? Como que eu faço para chegar na estação e assim por diante. Então, tá aí, feitinho. Deixa eu só arrumar agora. Acho que agora vocês conseguem ver. Show! Eu apaguei tudo sem querer, achando que eu ia apagar o meinho lá, mas no vídeo vocês conseguem voltar e acompanhar tudo, não é verdade? Ai, 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 que beleza! Bem, how e seus compostos. Vamos falar agora dessa palavrinha aí, que é uma palavrinha bem chatinha. Então, há perguntas que devem ser feitas com uma expressão formada por how e um adjetivo ou advérbio. Uma estrutura bastante diferente das existentes em português. Então nós não temos essa expressão em português, tá? O how, quando ele se junta a outras palavras, sejam elas adjetivos ou advérbios, ela forma uma palavra nova. Vocês conhecem, por exemplo, o how old. How é como e old é velho, né? Então não faz nenhum sentido se você for traduzir ao pé da letra. Então a gente tem que adaptar, e aí o how old fica quantos anos, né? Então how old are you? Quantos anos você tem? Então a gente tem que sempre adaptar. Então nós temos o how much e o how many, que é o quanto ou quanta, né, no singular, e o how many é o plural, é o quantos e o quantas. Já falei do how old, né, que é em relação à idade. Então, uma dica, você ignora o how e olha a palavra que vem depois, né? Então, many são muitos, então quer saber a quantidade. Much é muito, então quer saber a quantidade. Old é velho, então quer saber a idade. Far é longe, quer saber a distância. Often é frequentemente, quer saber a frequência. Tall é alto, quer saber a altura. Big é grande, quer saber o tamanho, e assim por diante, tá bom? Então, ó, how long, how old é em relação à idade, e o how long? O how long está querendo saber o tempo. Tem até uma música do Red Hot, né, que chama How Long. How long will our life separate my side? Conhece? É quanto tempo. Só que o how long tem um asterisco, por quê? Ele também, aqui embaixo está escrito, ele também pode ser usado para perguntar o comprimento, porque long é de longo, de comprido. Então, exemplo, how long is the bridge? Qual é o comprimento da ponte, certo? How far, far é longe, então é para perguntar qual a distância. How often, often é frequentemente, então é para perguntar a frequência. Wide é largo, então quando eu pergunto how wide, eu quero saber a largura. Deep é fundo, então quando eu pergunto how deep is your love, eu quero saber a profundidade. Big, how big, big é grande, eu quero saber o tamanho. E how tall, eu quero saber a altura. Então aqui eu tenho algumas perguntas, mas que na verdade aí não... eu nem vou traduzir porque essas estão tranquilas também, estão fáceis. Fechou? Vamos para a página 165. 165. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Ok? Bem, na página 165 nós temos lá em cima: além dessas expressões, é possível fazer perguntas com how e muitos outros adjetivos, desde que a característica determinada por elas possa ser diferentes intensidades. Tipo assim, how important? Por exemplo, se você fala, isso é muito importante para mim. Quanto?
você vai perguntar how important, né? How green, né? O que tanto verde é? How lazy, eu estou com preguiça, quanto? Ele é inteligente, quanto? How intelligent, certo? Isso é muito bom, o quanto? How good, né? Tá muito quente hoje. How hot? 35 degrees Celsius, certo? Então, how cold? Que tanto frio que tá? How strong? Quanto forte que ele é? Ele é forte que ele pode pegar 3 sacos de cimento. Então é nesse sentido, o how ele vai dar essa ideia de quanto alguma coisa, tá bom? Então agora a gente vai para as orações relativas e pronomes relativos. Agora é uma outra pegada, né? Então, em princípio, nós falamos dos pronomes interrogativos, agora nós vamos falar dos pronomes relativos. Antes de começar aqui, que eu quero acompanhar com vocês os exemplos, eu quero mostrar para vocês a tabela. Então, por quê? Dá uma olhada. Eu vou pular o primeiro, mas who, which, whose, why, where, when, né? Ainda tem um aqui, né, que ele não apareceu na tabela lá atrás, mas ele poderia ter aparecido, na verdade, né? Ele faz parte dos WH aqui, tá certo? Só o that que não. Então, por que eu fiz isso? Porque se você volta, você repara que são os mesmos praticamente, né? Só esse aqui não tem, mas os outros são os mesmos, né? Então a gente tem que saber diferenciar quando essas palavrinhas estão fazendo perguntas, são os pronomes interrogativos, ou quando essas palavrinhas são os pronomes relativos. Então eu tenho vários aí, não é verdade? Então vamos entender agora lá em cima. Eu só queria mostrar para vocês que não são palavras novas, são palavras que nós já conhecemos, só que aí elas vão ter funções diferentes, né? Só as funções delas vão ser diferentes, só isso, fechou? Então vamos lá. Então lá em cima eu volto. Angela Davis is an American author who emerged as a prominent activist in 1960s. Terminei aqui. Então repara que não é uma pergunta. Então esse who, quando ele está no meio da frase, ele não é o quem para fazer pergunta. Ele é o pronome relativo. Ele é aqui o nosso que. É aquele quezinho que a gente fica colocando no meio das frases. Então olha como fica a tradução. A Angela Davis é uma escritora americana que surgiu como uma proeminente ativista política nos anos de 1960. Legal? Então, Angela Davis, vírgula, who is an American political activist and author, emerged. Então, a mesma frase mudando a posição do que. Certo? E aí, reparem que eu separo com vírgulas esse pedacinho aqui, né? Que é uma relação, uma oração relativa, tá? Os dois são a mesma coisa, tem a mesma função. Então, ó, percebe que tipo de informação elas nos trazem? As orações relativas, as relative clauses, têm a função de delimitar ou especificar o significado de um substantivo ou pronome que desempenha a função sintática do sujeito, objeto ou complemento da oração inicial no relativo. Blá, 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 blá. Então, na verdade, é a mesma função que tem o nosso que em português, tem o que em inglês. Então, ficar decorando esse monte de coisa aqui é besteira, né? Em resumo, o que faz, né? No caso aí, esse que? Ele resume duas orações transformando em um período só. Então, quer ver um exemplo? Ó. Essa é a mulher. Ela sofreu um acidente. Duas orações separadas. Se essa mulher que eu falei lá em cima é a mesma mulher que sofreu o acidente, eu posso fazer uma frase só unindo com que esta é a mulher que sofreu um acidente. E eu eliminei o ela, porque eu não posso falar
esta é uma mulher que ela sofreu um acidente. Então eu elimino por aí. Então é exatamente essa a função do que. Fechou? Agora, o que nós temos aqui é o seguinte, eu preciso anotar aqui. Eu tenho diferentes tipos de que, né? Então, quando esse que está ligando pessoas, ele tem que ser o who. Deixa eu só botar aqui uma coisinha. Ligando pessoas, eu uso o who, como é o caso da frase lá em cima. Ligando coisas ou objetos, né, eu uso o which, tá certo? Agora, tem um que é o coringa, que é esse that que tem aí. Ele serve tanto para pessoas ou coisas. Então, esse, se aparecer esse, você pode usar com qualquer um, com pessoas ou com coisa. Agora, o who não, o who é só com pessoas. O which também é só com pessoas, tá certo? E o whom, teacher? O whom, ele é igual o who. Vou até fazer uma setinha. Cadê o who, meu Deus? Ele é igual o who. Porém, ele vem seguido de preposições. Reparar, ó, a quem, de quem, por quem, tá certo? O qual, a qual. Mas ele também é usado para pessoas, tá? Então, pessoas, vírgula, vou abrir aqui e vou colocar preposição. Então, por exemplo, se você quer falar em inglês, com quem você mora? Com quem? O quem é o who, mas o com é preposição. Então, eu não posso usar o who, eu tenho que usar whom. With whom do you live? Se eu quiser usar o who, eu tenho que colocar o com no final. Who do you live with? Seria isso. Mas as palavras são as mesmas. É o que, quem, tá certo? Tá. Eu vou pular o whos por enquanto e vou para o why. Vocês sabem que o why é o porquê, né? Mas nesse caso ele está explicando um motivo, traduzido como a razão, o motivo. Então isto é a razão porque eu... Não. This is the reason why, certo? O where eu uso com lugares. Então, esta é a casa que eu morei a vida toda. Então, esse que está falando de casa. Então, é um lugar, portanto, tem que ser o where. E o when? O when é quando. Então, o when, ele significa, ele está acompanhado, com tempo. Por exemplo, esta foi uma época que eu aproveitei muito. Então, esse que está relacionado com época, momento, tempo. Portanto, não pode ser nem o who, nem o which, tem que ser o when. Então, na verdade, eu tenho 4 tipos de que, né, ou 5 tipos de que em inglês. Vai depender de onde ele está grudado aí. Se é pessoa, se é coisa, se é lugar, se é tempo, se é motivo e etc. Fechou? Bem, teacher, você pulou você pulou o whose. É verdade, eu pulei o whose. Por quê? Olha o que o who significa. Ele é o único que tem esse significado, cujo ou então cujo a, tá? Então ele é o único que tem isso. Então ele é diferente. Por quê? Porque eu só uso o whose quando eu estou falando de posse, né? Posse. Tipo assim, eu tenho que ter o dele ou dela e etc, né? O problema, galera, que tem nisso daí é que nós usamos o português errado. E aí, na hora de usar o inglês, sai uma caca. Essa é a grande verdade. Mas uma caca bem caca, né? Quer ver um exemplo? Esta é a mulher. A filha dela passou na Unicamp. Então, esta é a mulher, a filha dela passou na Unicamp. Vamos juntar? Aí, quase todo mundo faria assim, ó. Esta é a mulher que a filha passou na Unicamp. Não é assim que a gente faria? Tá errado, porque o que não substitui a posse.
O certo mesmo no português correto era falar: esta é a mulher cujo a filha passou na Unicamp. Então, assim era o português correto. O problema é que não se fala português correto e aí, consequentemente, não consegue usar inglês correto. Então, aí que está o grande X da questão. Então, a gente precisa tomar aí muito cuidado. Então, você tem que analisar. Tem a posse? Está falando que é alguma coisa de alguém? Né? Então, este é o cara, o carro dele quebrou em frente da minha casa. Este é o cara cujo o carro quebrou em frente da minha casa. E não este é o cara que o carro quebrou em frente da minha casa. A gente foi para o lado mais fácil, colocou que em tudo. E não é. Então, ó, essa aí é uma boa questão para vocês, inclusive para a língua portuguesa, hein? Esse cujo aí, onde na verdade as pessoas usam que. E tá errado. Então vamos lá, vamos terminar esse restinho aqui, porque essa unidade tem muita coisa, eu não vou conseguir terminar hoje não. Eu vou terminar essa página 165, tá? Para vocês terem tempo de estudar mais isso daí, porque tem ainda algumas exceções e etc, e etc. Então, ó, na linguagem oral, pode-se usar para pessoas tanto who como that, que foi o que eu já falei para vocês, ou um ou outro. Mas na escrita usa-se apenas o who, certo? Para objetos e coisas usamos tanto o that quanto, então você vê que o that serve para tudo, tá? Então o que acontece? No jeito mais formal, mais educado, a gente tenta evitar o that, a não ser em alguns casos que nós ainda vamos ver, quando não tem jeito mesmo, a gente tem que usar o that. Existem alguns casos que a gente tem que usar o that, então aí não tem jeito. Podemos ainda dizer que os pronomes relativos where, when e why são alternativas informais numa relative clause para at which, on which or for which, respectivamente, né? Então a gente pode não usar o onde, o quando e o porquê e usar, né, em que, né, ou então o para que, em que, certo? Então se a gente colocar essas preposições, eu acho muito mais difícil, né? Mas se a gente usar essas preposições antes do which, você pode eliminar isso daqui. Em português também, né? Então, este é o lugar em que eu morei, né? Então, também dá. Então, esse é o motivo pelo qual, né? Também dá for which, certo? Então, e aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos ver esses pequenos exemplos aí, ó. I know a restaurant where, ou então at which, the food is excellent. Eu conheço um restaurante em que a comida é excelente, seria isso. Ou então onde a comida é excelente. Deixa eu ver se minha cabeça está na frente. Não, não está. Voltando. This is the reason why. Oh, não, pulei. That was the day when, or on which, I felt the happiest person in the world. Então, esse foi o dia quando ou em que eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Então, tanto faz usar when ou então on which. E por último, this is the reason why, ou então this is the reason for which, tanto faz. Esta é a razão pela qual, né? Ou então esta é a razão, este é o porquê que você nunca tem tempo para se exercitar, certo? Então, existem dois tipos de relative clause, aquelas que definem e aquelas que não definem. Mas isso não vai ficar hoje, porque senão vai ficar muita coisa na cachola de vocês e isso é chatinho porque tem regra de usar vírgula, de não usar vírgula e etc, etc. Mas isso vai ficar para um próximo capítulo, meus amigos. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Livro 3 é bastante informação. Vocês podem procurar mais coisas na internet e etc. Estudar, tá bom? E na semana que vem eu termino e a gente faz alguns exercícios, porque vocês vão reparar que 166, 167, 168 e 169, tudo tem explicação, gente. Nós estamos errados, vamos passar 3 aulas só fazendo explicação. Então,
É isso. Por enquanto é isso daí, galera. Não vamos estender muito, senão só tomo o tempo de vocês. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye.